Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, vamos começar a nossa videoaula do módulo 4 do nosso mini curso. Abordaremos a monitorização glicêmica domiciliar, com foco no paciente com diabetes tipo 2. Eu sou Roberta Lordelo Lobo, médica endocrinologista que atua no CEDEP. Apresentaremos a monitorização domiciliar como uma ferramenta muito importante para a obtenção de um bom controle glicêmico. Teremos aqui a definição, as vantagens, os passos para se conseguir implementar com sucesso, como determinar um esquema para fazer a automonitorização e uma introdução de como interpretar esse mapa glicêmico pelas equipes de saúde. A monitorização domiciliar da glicemia consiste na realização das glicemias capilares de uma forma sistematizada, em horários pré-estabelecidos, com o objetivo principal de se obter o perfil evolutivo da glicemia e se instituir as medidas terapêuticas mais apropriadas a partir dessa informação. Esse instrumento, como já citamos, é fundamental para alcançar as metas desejadas para o controle glicêmico, especialmente dos pacientes insulinizados. Não há ainda comprovação de benefício na obtenção de controle em pacientes não insulinizados, apesar de que sabemos que essa prática vai envolver o paciente no autocuidado e no conhecimento, né, de suas atitudes e ações sobre o controle da glicemia. Como eu vinha falando, essa ferramenta possibilita um maior envolvimento do paciente no processo terapêutico e, de forma global, vai melhorar sua qualidade de vida. Então, devemos sempre educar e sensibilizar o paciente para esse efeito global, a médio e longo prazo, esse benefício, né, amplo que isso trará, para que ele não fique focado apenas na dor que existe na obtenção, né, da gota para medir a glicemia capilar. A equipe de saúde precisa entender a monitorização glicêmica como parte do plano terapêutico global. A necessidade e a finalidade devem ser avaliadas pela equipe de saúde, né, de acordo com esse plano terapêutico global, incluindo as intervenções de estilo de vida e medicamentos. A equipe precisará motivar e sensibilizar o indivíduo e familiares para essa atitude de autocuidado. Então, haverá necessidade de um grande envolvimento, e isso obteremos a partir do que chamamos de educação em diabetes. Quais são, então, os benefícios, né, relatados um a um? Podemos reduzir a frequência de eventos de hipoglicemia em diversos horários, porque o ajuste de terapia, né, tanto alimentar quanto medicamentosa, poderá acarretar em redução desses eventos. Os pacientes podem detectar hipoglicemias e hiperglicemias não sintomáticas. A equipe de saúde vai identificar a melhor conduta a ser tomada, né, na terapia medicamentosa e não medicamentosa. Será possível identificar a necessidade de dose de insulina adicional, que chamamos de dose de correção, nos casos de hiperglicemia. Há a vantagem de se fortalecer as atitudes de autocuidado e o uso racional dos insumos. Outra coisa muito importante para a qualidade de vida do indivíduo é que ele vai ser capaz de identificar se os sintomas se correlacionam ou não com descontrole de glicemia. Eles podem ter maior sensação, né, de controle, beneficiando-os. E favorece também a adesão ao tratamento, por trazer uma consciência educativa sobre os efeitos da alimentação e dos medicamentos na glicemia. Eu trouxe para comentar uma coisa que a gente vê muito na prática, que seria um exemplo de decisão errada
que é tomada a partir da monitorização. Temos que ter esse cuidado. Ela deve ser usada, como falamos, fazendo parte de um plano global e que envolve muito educação. Então, alguns pacientes podem, por exemplo, se utilizar das medidas de glicemia, isso eu vejo comumente acontecer, para omitir alguma dose de insulina ou de medicamento. Então, esse seria um exemplo de uso inadequado que as equipes de saúde devem estar atentas. Para conseguirmos implementar essa rotina, né, de automonitorização, será necessário ensinar o paciente a manusear o glicosímetro corretamente, ele precisa estar bem apropriado, né, do mecanismo, para que ele se sinta à vontade, né, para fazer isso nos horários definidos. A equipe vai estabelecer e orientar o paciente quais são as suas metas de glicemia no período em jejum, pré e pós-refeição, definir como será feito, né, o esquema de glicemia, de horários, o diário de glicemia, ensinar o paciente a tomar as condutas adequadas em casos de hiper e hipoglicemias, e a equipe de saúde irá se familiarizar na interpretação do padrão glicêmico dos diários, né, para tomar a conduta mais apropriada na mudança de terapia. As metas de glicemia precisam ser individualizadas conforme a situação clínica. Para a maioria dos pacientes, será indicada hemoglobina glicada acima de 7. Baseando-se nessa meta, as glicemias em jejum e pré-refeições se objetivaria um valor de 80 a 120 e pós-refeição até 160, sendo tolerável até 180. Exemplos de pacientes que precisam de metas mais altas são pacientes com condições, comorbidades graves, né, subjacentes, pacientes com distúrbios, né, psiquiátricos ou algum déficit cognitivo que dificulte a aderência, pacientes que têm hipoglicemias assintomáticas, que moram sozinhos, idosos, tudo isso precisa ser considerado. E para se definir o esquema de automonitoramento, não existe um esquema que seja aplicável a qualquer paciente, indistintamente. E vamos ver que é necessário também, dentro de um mesmo paciente, levar em conta o grau de estabilidade ou instabilidade da glicemia e sua situação clínica. Chamamos, por exemplo, dessa fase de ajuste, seria o período em que se faz necessário um ajuste mais intensivo no tratamento, ou seja, ele tem mais períodos de descompensação, variabilidade de glicemia, e nessa fase, a frequência nas medidas de glicemia deverá ser maior. O paciente pode estar também no que chamamos de fase de manutenção, onde as glicemias já estão mais estáveis, mais frequentemente dentro das metas estabelecidas, e neste momento poderíamos reduzir a frequência, né, das medidas. Para ter uma base, o protocolo da teleconsultoria especializada do CEDEBA, ele orienta, baseado também em outra coisa importante, que é a disponibilidade, né, das tiras reagentes, baseado no que é correntemente disponível, né, no SUS. Esse manual de conduta sugere que nos pacientes com diabetes tipo 2 em uso de insulina NPH, deva-se medir a glicemia em jejum diariamente e a glicemia pré-almoço e pré-jantar 3 vezes por semana, e glicemia após alguma das refeições 3 vezes por semana. Já para os pacientes que estão em uso de insulina NPH irregular, orientaria-se de início, para ser individualizado, a medida da glicemia em jejum todos os dias, pré-almoço e pré-jantar também diariamente, e pós alguma das refeições 3 vezes por semana. E a orientação de conduta, né, pelo paciente na hipoglicemia e na hiperglicemia.
Antes de apresentar no próximo slide as medidas específicas a serem tomadas, eu gostaria de chamar a atenção que na presença de hiperglicemia sustentada, o paciente deve procurar uma avaliação médica para avaliar a presença de condições subjacentes e não ficar somente tentando sozinho, né, ajustar a sua dose. Mas, em casos eventuais, né, de hiperglicemia, ele deve ser orientado a como adicionar insulina rápida nos horários em que ele já usa. Mas é necessário avaliar o grau de compreensão do paciente para propor que método será usado, ou a dose fixa ou a dose calculada que veremos a seguir. Outra coisa muito importante é não tentar ficar ajustando a glicemia somente baseado nessas correções por insulina rápida. Então, eu gostaria de lembrar que se há muita necessidade de dose suplementar de insulina rápida de forma crônica, é que a dose da insulina basal desse paciente não está adequada, precisa ser aumentada. Se também não avaliamos de forma global e o paciente ficar frequentemente usando essas doses de correção, isso pode estimular a excessos alimentares, o que chamamos de hipercorreção, que levaria à consequência também de maior ganho de peso e prejuízo no controle glicêmico. Quanto à hipoglicemia, devemos orientar os pacientes que, no caso de um evento isolado, as doses de insulina devem ser mantidas após o tratamento do episódio de hipoglicemia, porque vemos muito, né, a conduta de suspender as doses de insulina posterior ao episódio. Somente no caso de hipoglicemias muito frequentes, de uma hipoglicemia grave, em que não se tenha a consulta médica de imediato, o paciente pode considerar a redução de dose até a consulta médica. Então, como proceder, né, na hiperglicemia? Se o paciente, né, tem motivação e capacidade para fazer o cálculo, seria feito através do valor da glicemia medida naquele momento, subtraído da meta da glicemia estipulada para aquele paciente, dividido pelo fator de sensibilidade, que é a quantidade em miligramas por decilitro que conseguimos reduzir com uma unidade de insulina. Esse valor aqui, né, é normalmente 50 e pode ser individualizado posteriormente para um paciente que, por exemplo, tem maior resistência à insulina, ele tem um fator de sensibilidade, né, menor do que 50. Ou para o paciente que não está apto para fazer esse cálculo, pode-se sugerir o esquema fixo, né, conforme uma faixa de valores de glicemia. Reduzir ou acrescentar a dose normalmente da insulina que é usada pré-refeição. Outra coisa que eu esqueci lá de comentar é que não se deve estimular fazer a correção, a dose adicional antes da refeição e 2 horas após a refeição. Deve-se priorizar fazer isso em um dos horários, principalmente nos idosos, para evitar risco de hipoglicemia. A conduta, né, na hipoglicemia, ou também o manual de condutas do Telesaúde do SEDEBA, sugere que valores entre 40 e 70 seja oferecido para o paciente que está consciente, 15 gramas de carboidrato, e para valores menores que 40, 30 gramas de carboidrato. Lembrando que isso é o paciente, né, que coopera, que está consciente. As fontes mais comuns de 15 gramas de carboidrato, né, mais disponível, são uma colher de sopa de mel ou de açúcar. Vamos ver como interpretar o mapa glicêmico. Vamos considerar as metas que foram estabelecidas e o que é mais importante, precisaremos para interpretar, coletar informações sobre o uso adequado da insulina, qualquer dose suplementar ou redução de dose, a rotina de alimentação e de exercícios físicos daquele paciente. E vamos observar se há padrões, ou seja, tendências de glicemias que se repetem
ao avaliarmos um diário de glicemia. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui alguns casos, né, de diário de registro de glicemias para fazermos uma interpretação. Neste primeiro caso, temos uma paciente de 60 anos, que é vendedora autônoma e pesa 65 quilos. Ela tem a meta de hemoglobina glicada de 7, então tem esses valores de pré e pós-refeição como meta, e ela vem em uso de insulina NPH 40 unidades pela manhã e 30 à noite, e insulina regular 8 unidades em cada refeição. Observamos aqui no diário de glicemias que os valores estão fora do alvo em todos os horários, né? Chama atenção que pré-refeição elas já são elevadas. Devemos observar no pós que o que deve acontecer de forma normal é uma elevação em torno de 50 miligramas por decilitro em relação ao valor pré-prandial. Então, nesta paciente, a gente tem as elevações mais ou menos dentro desse padrão esperado. Então, o que chama atenção nela são hiperglicemias nos diversos horários, especialmente nos períodos pré-prandiais. O que devemos fazer neste caso? No caso da paciente referida, ela usa uma dose relativamente alta de insulina para o seu peso. Pelo menos aqui umas 90 unidades, né? Para um peso de 65, que é mais de uma unidade por quilo. Pode acontecer num paciente com resistência à insulina intensa, mas é muito importante nesses casos, antes de aumentar a dose, verificar a aderência ao uso da insulina. No caso de ter realmente aderência confirmada, pode-se aumentar a dose da insulina de NPH em 10% num paciente que apresenta essa descompensação. No caso 2, temos também uma mulher mais jovem, de 53 anos, que trabalha como diarista, em que estabelecemos a mesma meta de glicemia. Ela não tinha nenhuma condição, né, que precisasse mudar essa meta, e ela usa insulina NPH, 20 unidades pela manhã e 8 unidades à noite. O perfil de glicemias dela já é bem diferente, praticamente nós vemos aqui, são todos dentro das metas estabelecidas, né, os pós abaixo de 160, o pré abaixo de 125, o que chama atenção é uma tendência ao valor, ao limite inferior, né, dos valores estabelecidos para ela antes do almoço. Quando vemos isso, temos que pesquisar algumas coisas, né, na rotina alimentar e de exercícios. No caso dela, que trabalha como diarista, né, foi verificado que uma ingesta menor de lanche pela manhã e maior nível de atividade física nos dias em que ela trabalha como diarista, que foram os dias em que ela teve esse valor menor, e referindo alguns episódios realmente de hipoglicemia nesse horário. Então, deve ser feito um ajuste, né, nesta questão do lanche, do plano alimentar, e pode ser necessário, para prevenir hipoglicemias, a redução da dose da insulina em pH da manhã. Então, quando queremos ter alguma atuação sobre o valor da glicemia pré-almoço ou pré-jantar, vamos mexer na dose da insulina NPH da manhã. Enquanto queremos alguma mudança na glicemia em jejum, vamos mexer na dose da insulina NPH da noite. E esse último caso que traremos aqui na videoaulas é de um paciente idoso, de 70 anos e aposentado. Então, ele já tem uma rotina mais de ficar em casa e usa NPH 36 pela manhã e 18 à noite. É um paciente também que está na meta, né, na maioria dos horários. Vemos que ele está fora da meta aqui no pré-jantar. Nesse caso, fica fora da meta também no pós-jantar, mas em consequência, né, de já vir elevado antes. Nesse caso, temos que ver como que ele ficou no período do almoço, mas vemos taxas aqui normais
e chama atenção valores pós-prandiais menores do que os valores pré-prandiais. Eu trouxe esse caso porque isso acontece muito nos pacientes idosos aposentados. Eles têm uma baixa ingesta, alguns, né, no almoço, e acabam se excedendo em lanches no período da tarde. Então, ele deve ser orientado na adequação do seu plano alimentar, né, que esse almoço vai trazer mais fontes de nutrientes, de proteínas, e provavelmente interferir menos, né, no nível da glicemia, e reduzir esses lanches da tarde. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que esse paciente idoso que está perto de um controle glicêmico ideal, devemos ter atenção quando vamos tomar essas condutas de ajuste nesse período noturno. Observem que se ele melhorar esse valor pré-jantar, né, com as condutas que vamos adotar, ele também terá provavelmente um pós-jantar melhor, um valor ao deitar mais apropriado. E o que aconteceria? Se ele já está agora nessa situação com glicemias em jejum ideais, temos que estar atentos que ao melhorar a glicemia aqui no período noturno, ele não venha posteriormente a ter hipoglicemias no período do jejum e na madrugada. Então, a gente tem que pensar no atual e um pouco na frente, mas podemos trocar, né, mais experiências na continuidade, no nosso encontro no mini curso. Então, obrigada e até breve, né? Esperamos contribuir no mini curso com as equipes. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br